ler os versículos 34 e 35. O tema dessa semana da nossa campanha é Ame como Jesus ama você. Sobre isso que a gente vai estar nessa semana parando para aprender. Então, eu quero ler com vocês João capítulo 13, versículos 34 e 35. Aliás, já que está aqui, vamos ler todo mundo junto? Vamos ler? Um novo orar? Deus bendito, fala conosco nessa tarde, já início de noite, e nós queremos, como no início deixamos muito claro, queremos quebrar o nosso coração para o Senhor Jesus, nosso oleiro, aquele que nos molda, nos moldar da maneira que for necessária. Cuida de nós, fala conosco e aplica a Tua Palavra aos nossos corações. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu coloquei aqui, enquanto eu estava escrevendo o meu sermão, chegou um grande dia. Nós estamos há pelo menos 3 meses trabalhando para que esse mês acontecesse, orando, programando, planejando, e hoje chegou o grande dia. E o intuito, o porquê de nós fazermos essa campanha é desafiar você a aperfeiçoar o seu sentimento e a sua ação de amar. Nós queremos que você ame, mas ame de coração, não ame de uma forma talvez por obrigação. E a gente vai começar com esse texto, e esse texto, se você está com a sua Bíblia aberta aí, vai ver que ele nos leva aos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Momentos esses que Jesus reúne os seus discípulos durante a última ceia e revela para eles um mandamento que tinha um sentido muito maior do que os discípulos talvez imaginassem. Era um mandamento que procurava algo ainda maior que estaria por vir, porque Jesus morreria, ressuscitaria e os discípulos dariam início àquilo que a gente chama de igreja. Portanto, este mandamento, ele tinha uma centralidade, e a centralidade, ou o foco desse mandamento, era a vida comunitária, era a vida entre irmãos, era a igreja de Jesus Cristo. Somos nós que o próprio Cristo dá o início para que isso aconteça. Vale a pena a gente lembrar algumas coisas que aconteciam lá na época de Jesus. Uma delas é que o momento político, religioso e social e econômico que o povo vivia lá era um momento onde se fazia testes com as pessoas, testes de fidelidade. Ser fiel é aquele que não trai, que está sempre junto, que está sempre ao lado, que é um companheiro. E as pessoas daquela época testavam a fidelidade com outros em relação à religiosidade. Eles queriam saber se você era judeu e seguia o judaísmo, se realmente você era alguém fiel ao judaísmo. Se você se dizia cristão, se você era fiel ao cristianismo. Lembro vocês que naquela época vigorava o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo e ele colocava os povos pagãos, aqueles que segundo eles entendiam que seriam pagãos, aqueles que seguiam uma cultura chamada helenista, que é a cultura grega voltada para a filosofia, tá?
em contato direto com os judeus. Na verdade, era como se um desafiasse ao outro na sua forma religiosa de ser. Um ficava de olho no outro, na forma que eles atuavam. Jesus pertencia ao pequeno e desprezado povo judeu. E Jesus viveu nesse contexto. Talvez o povo judeu naquela época era o menor grupo dos outros grupos religiosos que viviam. Também vale lembrar que as desigualdades naquela época eram gritantes entre as classes sociais existentes. Isso é muito característico de lugares onde nós temos grandes centros comerciais. Por exemplo, nós hoje, nos dias de hoje, estamos vivendo num grande centro comercial. Nós estamos no estado de São Paulo, se eu não me engano, é o estado mais rico desse país, quando se fala em economia. É um lugar onde tem muita gente rica, mas é um lugar onde tem muita gente sendo explorada, muita gente pobre. E o contexto social ali era muito parecido com esse contexto, alimentado pela política de Roma. E a política de Roma era uma política austera. Ela tinha um governador, um rei, e esse, na verdade, fazia com que o povo sofresse. Muito bem, apesar de tudo isso, de todo esse pano de fundo que eu estou levantando com vocês, Jesus chega, e nós chegamos no capítulo 13 com Jesus, e Jesus reúne alguns dos seus discípulos, e ele avisa da sua morte, e ele começa a preparar os seus discípulos para a sua morte. E um dos fatos que chama muito a atenção da gente é a história do lava-pés. É quando Jesus reúne os seus discípulos e ele pega uma bacia de água, pega uma toalha e ele faz questão de lavar os pés de cada discípulo. Também nesse mesmo contexto, nestes momentos aí, um atrás do outro, nós vamos encontrar Jesus prevendo que ele seria traído por um dos seus seguidores. E então, depois de tudo isso, Jesus fala as palavras que nós acabamos de ler. E as palavras são: eu quero deixar para vocês um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu amo vocês. E nisso, quando as pessoas olharem para vocês, elas vão conhecer que vocês são os meus discípulos. Elas vão identificar quem são vocês, que são seguidores de mim, Jesus Cristo. Segundo os comentaristas do texto, estas palavras de Jesus era como se fosse as últimas palavras. Para a gente entender um pouquinho isso, eu quero usar uma ilustração aqui. Eu sei que muitos de vocês têm filhos. Então, quando os nossos filhos chegam na adolescência, ou em determinada idade, e eles querem sair e querem sair sozinhos, o que a gente faz antes deles saírem? Filho, vem aqui. Olha, você vai sair sozinho, sem o pai, sem a mãe. Eu quero dizer para você que você pode encontrar perigo nisso, você pode encontrar perigo naquilo, mas você tem que agir desta forma, você tem que caminhar nesse caminho. Atravessa a rua só na faixa de segurança. Cuidado se não tem alguém seguindo você. Tome cuidado, filho. Essas são as recomendações que a gente faz para os nossos filhos. Quando Jesus diz essas palavras, era como se ele estivesse dizendo para os seus filhos: olha, eu não vou mais estar com vocês. E só tem uma forma de vocês entenderem como vocês devem agir: amando. Essas recomendações
elas me chamam a atenção por duas maneiras principais que Jesus destaca nesse texto. Jesus fala que o amar uns aos outros e amar ao próximo era um novo mandamento. Mas vocês são leitores da Bíblia, vocês conhecem a Bíblia e vocês certamente já ouviram que a gente tem que amar um ao outro e amar ao próximo. Já não ouviram isso? Na verdade, essa era uma lei antiga. Na verdade, essa fala, ou este princípio que Jesus está citando e chamando de novo, é um princípio muito antigo. Ele vem lá dos 10 mandamentos. Deus institui esta lei. Ele diz: ame a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e também ame ao próximo como a si mesmo. Jesus diz que isso era novo. Por que Jesus estava dizendo que essas palavras eram novas? Porque Jesus não estava editando uma lei mais cumprida. Jesus não estava tratando de mais uma regra, de mais uma forma do povo se comportar. Porque no Antigo Testamento, quando a lei é instituída, ela é uma lei comportamental. Deus não pergunta nada, Deus manda e diz: você é judeu, então você tem que obedecer à lei. Jesus não vem com esse sentimento. Jesus vem com um novo sentimento, e que ele chama de novo mandamento. Ele diz: vocês precisam amar a Deus e amar ao próximo, mas não como um cumprimento de uma regra, mas como algo que deve brotar de dentro do seu coração, que deve sair da sua alma, que deve transparecer principalmente nas suas atitudes, na sua forma de dizer que você é um seguidor de Jesus. Porque aquele que crê em Cristo, aquele que entende que Deus proporcionou Cristo como uma forma de amor por nós, ele entende, ou ele se apaixona e passa a viver um relacionamento de amor com Deus. Vamos ver só o que João escreve lá em 1 João capítulo 4, versículo 8. Vamos ler juntos? O que diz lá? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Ele é amor. Sabe o que os comentaristas dizem desse versículo? Eles falam que João coloca aí a ideia da necessidade de uma relação com Deus. E essa relação com Deus, ela é marcada por um ato de exclusividade. Ou a gente pode chamar de um ato de fidelidade. Ou nós podemos chamar de um ato de compromisso com Deus ou com Jesus. Pois somente quem se lembra daquilo que Jesus fez por nós é que consegue amar. Por consequência, entendendo esse amor, responde com amor para com o próximo, se deixa ser usado pelo poder de amor que ele foi contagiado, e agora ele não está interessado mais em cumprir regras, ele está interessado em viver uma relação de amor. Ele está interessado em fazer com que esse amor que tomou conta da sua vida, ele passe, ele contagie outros. Em outras palavras, a obediência aos mandamentos do único Senhor somente funciona quando ela se torna fruto de uma relação amorosa. Sabe por quê? Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu vou voltar a dizer de novo. Porque
não se vive uma relação de amor onde existe egoísmo. Não existe uma relação de amor onde existe egocentrismo. Não existe uma relação de amor em algo parecido quando a gente pensa só na gente mesmo. O que Cristo está dizendo para os seus discípulos naquele momento é o seguinte: existe um preceito maior, existe um mandamento maior, e este mandamento não é uma regra simplesmente, é uma relação onde brota o próprio amor de Deus no nosso coração. Por isso, este novo mandamento, por isso Jesus diz, é um novo mandamento, é uma nova lei, é uma nova proposta de vida. E esta proposta de vida precisa fazer parte de todos aqueles que se dizem seguidores de Jesus, porque esses vão formar a nova comunidade de Jesus, que nasce nos tempos que Jesus iniciou e que continua nos nossos tempos até a volta de Jesus. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a comunidade fundada, a igreja fundada a partir de Jesus Cristo por seus discípulos, ela tem um único alicerce. E esse alicerce é amor, que ao mesmo tempo vai nos tornar pessoas de destaque no meio daqueles que não têm o amor de Deus. Talvez você está achando que está tudo meio confuso. Eu vou tentar clarear um pouquinho mais. E eu quero aqui citar palavras de alguém que vivia uma relação profunda de amor com Deus. Apóstolo Paulo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e em nudez. Paulo estava falando do que ele já tinha vivido por causa do amor de Cristo que estava no coração dele. Agora pensa comigo, você acha que alguém se submeteria a essas situações por um acaso? Paulo trazia na vida dele uma marca: amor a Deus sobre todas as coisas. Então você deve estar perguntando, se Paulo viveu isso, como é que eu posso viver esse amor e transparecer esse amor? Eu vou responder para você: a gente só vai viver isso na dependência do poder de Jesus, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. A ordem de Jesus, ela se torna um exemplo e nos mostra o caminho que tem poder para que a gente avance sobre o velho, para que a gente descarte o velho e para que a gente comece a viver o novo, a nova proposta. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz: eu sou uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas, elas já passaram. E agora tudo se fez novo. Com isso, a gente para de seguir listas. A gente se renova de um relacionamento com Deus de tal forma que esse relacionamento transborda e atinge o próximo. Igreja de Éfeso, uma das igrejas lá do Apocalipse,
foi uma igreja que no seu início viveu este amor contagiante de Deus de uma forma grandiosa, mas aos poucos, pelo tempo, pela convivência, foram se esquecendo que o que os manteria realmente como uma igreja que vivia o poder de Deus, esqueceram-se do amor. Mas aí então Jesus escreve exclusivamente para aquela igreja. Vamos ver junto o que Jesus escreveu, o que Jesus pediu para aquela igreja? Mudem e façam o que vocês faziam no início. Sabe o que eles faziam no início? Eles amavam. E aqui eu quero parar um pouco e eu quero levar você a pensar. A gente tem ouvido falar tanto de amor. Eu tenho certeza que muitos domingos aqui você tem saído tocado de uma forma toda especial. Mas quantos de nós temos praticado o amor? Será que ainda a gente não está na velha lei? Será que a gente ainda está fazendo algumas coisas por fazer? Jesus tem nos dado a oportunidade de experimentarmos um poder. Sabe a palavra poder no Novo Testamento? Ela vem de uma palavra grega chamada dinamis, que deu origem a uma outra palavra chamada dinamite. Sabe o que é a dinamite? É aquilo que eles usam para estourar a pedreira aqui e fazer pedra aqui do lado da gente. É aquilo que os ladrões usam para acabar com caixa eletrônica, porque aquele negócio deve ser muito difícil de estourar. Só um poder muito grande é capaz de estourar. Sabe o que Jesus está dizendo para nós, igreja dele hoje? Vocês têm um poder grandioso em suas mãos. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo produz fruto. E dentro deste fruto está o amor. Ele quer atingir a sua vida. Lembra da história de Pedro? Pedro viu Jesus andando sobre as águas numa noite que estava tendo uma tempestade, e quando ele reconheceu que era Jesus, ele disse: Jesus, eu quero ir aí também, eu quero andar em cima da água. E Jesus falou: vem. Sabe o que Jesus, quando fala para Pedro vir, o que Jesus está fazendo? Jesus está dando poder. Jesus está dando dinamis para que Pedro pudesse caminhar sobre a água. E Pedro caminhou sobre a água. Mas quando veio as primeiras ondas, os primeiros ventos fortes, Pedro afundou. Sabe por quê? Porque ele perdeu o foco. Porque ele imaginou que as ondas eram maiores do que o poder de Jesus que tinha sido dado a ele para andar sobre o mar. Quinta-feira eu falei dos saudosos, daqueles que lembram daquilo que Jesus fez no passado, mas que se esquecem do que Jesus ainda pode fazer, porque a gente perdeu o foco. Com o amor isso não é diferente. Nesses próximos dias, nós queremos desafiar você a mudar. Nós não queremos mais que você simplesmente saiba, porque eu tenho certeza que você sabe exatamente como você tem que agir, como um filho de Jesus. Mas saber não está mais resolvendo o nosso caso. Nós precisamos mudar. Nós precisamos, ao invés de sermos egoístas, sermos compartilhadores, sermos pessoas que amam não só na hora de abraçar o visitante ou o irmão aqui na hora do cântico, mas que façam ações. E isso
afundar diante da trajetória que Cristo está nos dando. Então, meus queridos, se permitam seguir os exemplos de Jesus, através da sua palavra e pelo poder do Espírito Santo que está em vocês. Todas as devocionais dessa semana, ela tem um desafio. E você vai sair daqui hoje desafiado. Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração que algo precisa ser mudado na sua vida para que você transborde do amor de Deus. Este poder e esse amor precisa acontecer na sua vida, sabe por quê? E aí está a segunda lição que eu tiro desse texto que me chamou a atenção. Porque nós precisamos cumprir a nossa missão. Em uma das nossas campanhas aqui, nós descobrimos que a nossa passagem aqui na Terra, ela não é um acaso, mas ela é um plano de Deus para a humanidade. E dentro desses planos está o demonstrar o amor de Deus de tal maneira que outros queiram viver esse amor. Por isso disse Jesus lá no versículo 35: nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos. Nisto o quê? Se você amar um ao outro. A intenção de Jesus é que mesmo após a sua partida, as pessoas enxergassem em seus discípulos o amor dele, o compartilhar deste amor de Jesus com o próximo. Eu tentei fazer uma ilustração que pudesse mostrar isso. E está aí a ilustração. Isso é uma corrente. Cada parte redondinha daquela corrente chama-se elo. E eu não sei se vocês conseguem visualizar que esses elos, eles têm um ponto de encontro. Este ponto de encontro eu vou chamar da presença de Jesus na vida de cada um. O restante deste elo é o amor que Jesus proporciona a nós. E sabe qual tem sido a minha oração por vocês? Por nós, porque eu também faço parte dessa comunidade. A minha oração é que as pessoas de fora enxerguem em nós uma vida baseada no amor. Mas a triste notícia é que talvez muitos ainda não conseguiram enxergar. Jesus contou certa vez, Jesus não, os evangelistas contaram, especificamente João, a história de uma mulher conhecida como a mulher samaritana. E o texto nos deixa claro que ela procurava de alguma maneira viver uma vida de amor. Tanto que ela entendeu que essa vida de amor era baseada num relacionamento com uma outra pessoa, com um marido. Por isso, diz o texto, ela tinha 6. Jesus falou que ela já tinha tido 5 e ela estava com mais um no momento. 6 maridos. E ainda, pela maneira como ela conversava com Jesus, ela estava sedenta de amor. E Jesus ofereceu a ela um amor diferente. Jesus ofereceu a ela o amor de Deus. Você sabe o que aconteceu quando aquela mulher se permitiu conhecer o amor de Deus? As pessoas observaram nela que ela tinha algo diferente. E olha só o que João disse. Pode mudar o slide. Olha só o que João disse. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em Jesus, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Uma cidade toda foi influenciada pela ação de uma mulher. Este local precisa ser influenciado
pelo amor desta igreja Cristo Jesus. Você faz parte dessa corrente. Você faz parte deste elo. Foi o amor de Deus em Jesus que foi capaz de dar esperança e salvação para aquela cidade, para aquela mulher. E a minha pergunta é: o que nós temos feito? O que você tem feito? Será que na sua casa não precisa mais desse amor de Deus? Será que na sua vizinhança não precisa um pouquinho mais do seu amor para que eles enxerguem Deus? Será que neste bairro não precisa haver um pouco mais de amor por parte de nós para que eles enxerguem Deus? Você está aqui hoje e talvez esteja em condições muito parecidas com a daquela mulher. Está com vazio na sua alma. Você precisa preencher a sua alma. E eu digo para você que o que vai preencher a sua alma é só o amor de Deus. E Jesus pode fazer isso por nós. Jesus hoje trouxe você aqui para dizer a você que Ele o ama e quer que você se permita viver esse amor. E eu já estou terminando. E para terminar, como eu disse no início, a gente precisa mudar. Os vasos quebrados aqui hoje representam a nossa situação de quebrantamento diante de Jesus. E eu quero fazer um exercício com vocês hoje. Todo mundo ganhou um lápis. Todo mundo ganhou um pedacinho de telha quebrada, um caco. Sabe o que isso aqui representa? Representa nós diante de Deus. Estamos quebrados diante de Deus. Esse caco você vai levar para sua casa. Eu tenho aqui no meu gabinete, na minha estante, uma série de coisas, de fatos que quando me marcam eu trago e coloco lá. Há anos atrás eu fiz um exercício semelhante a esse e eu tenho lá um caco. Se você subir lá você vai ver. E hoje eu queria que você participasse disso e que você colocasse esse caco no lugar onde você sempre vê. Porque eu quero que você escreva nessa telha aquele sentimento que você acha que Jesus precisa moldar na sua vida para você amar mais. Você pode escrevê-lo em uma palavra só. E você não precisa mostrar isso para ninguém. Eu só queria que você saísse daqui realmente com a disposição de dizer: eu fui quebrado por Deus. E Deus está me ajudando a reconstruir aquilo que eu preciso reconstruir na minha vida. Então pega o seu lápis, pega a sua telha. Todo mundo recebeu? Quem não recebeu? Ó, tem aí, vai chegar aí para vocês. Escreva. Pare alguns momentos para escrever o que é que Deus precisa trabalhar na sua vida para que você ame mais. Talvez seja o seu orgulho, talvez seja a sua falta de gentileza, talvez seja a sua paciência, talvez seja a sua forma agressiva e brutal de ser, talvez seja a sua insensibilidade, eu não sei. Você sabe, o Espírito Santo está dizendo para você. Escreve aí nesse pedaço de telha. Talvez seja o perdão. Pessoas amargas não conseguem amar. Elas precisam perdoar primeiro. De alguma maneira, o Espírito Santo está tocando a sua vida hoje, para que você possa amar. Coloca isso. Você vai guardar isso onde você quiser, dentro da sua gaveta, dentro da sua mesa, lá em cima da sua mesa do escritório onde você trabalha, na sua oficina, em cima da sua máquina. Deus quer que todos os dias você olhe para esta situação sua que precisa ser mudada, para você se permitir moldar. Porque Jesus quer que você ame como Ele ama, como Ele amou você, como Ele amou a mim.
E quando Jesus nos amou, ou demonstrou que nos amava, Ele não olhou para a nossa situação. É isso que Jesus quer que a gente faça. Escreva aí. Escreveram? Então eu quero convidar você a ficar em pé. Eu quero convidar você simbolicamente a levantar esse pedaço de telha. Levante esse pedaço de telha, porque agora nós vamos entregar aquilo que precisa ser trabalhado diante do Senhor. E o Senhor vai trabalhar na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Deus quer mudar as nossas vidas. Deus quer nos fazer uma igreja que realmente ama. Deus tem muita coisa para trabalhar e nós precisamos nos colocar disponíveis para Ele. Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, Pai de toda misericórdia, eu te louvo. Eu te louvo porque hoje nós já começamos esses 30 dias com uma palavra de desafio. E Pai, o que eu peço ao Senhor é que o Senhor tome cada sentimento simbolicamente descrito nessa telha e que o Senhor trabalhe sobre cada um deles. Que o Senhor nos ajude a viver as nossas imperfeições. Que o Senhor nos faça verdadeiramente novas criaturas em Cristo Jesus. Que esse amor possa nos inundar e transbordar a nossa vida de tal maneira que os nossos vizinhos, os nossos parentes, as pessoas que trabalham conosco, que andam conosco no ônibus, possam ser contagiados por esse amor. Senhor, que toda obra que não vem do Senhor seja quebrada agora no nome de Jesus. Que o Teu nome seja exaltado sobre a minha vida, sobre a vida de cada um, porque essa é a nossa missão, proclamar o Teu amor. Senhor, nos torna pessoas que contagiem todo este bairro, e todos os lugares onde nós pisarmos a planta do nosso pé. Recebe, Senhor, o nosso pedido de perdão, nos cure, nos sare. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, queridos?